Astrologia e saúde. Se você tem o ascendente em Gêmeos, essa entrevista é para você. Sueli Murdoco, astróloga e psicoterapeuta junguiana, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. Sempre muito prazer, muito gostoso estar com você. Olha, para quem está chegando agora, eu sou Alzimar, eu sou jornalista e sou taróloga. Uma vez por semana eu estou aqui com a Sueli. Nós já temos muito conteúdo sobre astrologia. É só ir lá na playlist, nas nossas redes sociais. E nós estamos já há algum tempo falando sobre astrologia e saúde. Sim, existe uma medicina astrológica, né? A Sueli já explicou isso para a gente lá quando ela falou dos grandes planetas e como que eles, né, têm a ver com a nossa saúde. E agora nós estamos indo na veia, na nossa vida pessoal. A partir de onde? Do nosso ascendente. Então pensa, você tem o signo solar, que é o que você nasceu, mas você tem o ascendente, que você tem que saber qual é para entender isso que a Sueli vai explicar. E hoje nós vamos saber como que se relaciona a saúde física e emocional para quem tem ascendente em Gêmeos. E lembrando, né, Alzimar, quando a gente fala de astrologia e saúde, isso a gente está apontando partes sensíveis do nosso corpo, que é interessante a gente perceber e isso não é um diagnóstico, né, que substitui um diagnóstico médico, mas é interessante a gente saber quais são as nossas debilidades, eu acho que sempre acrescenta bastante. Né? Então, falando de ascendente, o que é o ascendente? Aquele jeitão nosso, como a gente começa a vida, como a gente vê o mundo, né? A nossa aparência também, a nossa constituição física, como já dissemos, tem a ver com o quê? Com aquele signo. De quais são as características daquele signo, são as características que a gente vai ter com a nossa saúde. Por quê? Porque o ascendente fala também de corpo, né? Que a gente encarna, a gente entra naquele modelito quando a gente nasce, né? A gente nasce, a gente estreia na vida com um tipo de modelo, com um tipo de estilo, inclusive, que é o ascendente que estamos falando, tá? E agora falando de ascendente Gêmeos, né? Já falamos de Áries, de Touro, ascendente Gêmeos, um signo de ar. Precisamos entender, ar fala de quê? De pensamento, fala do mental, ele tá, né, no mental. E é um signo quente também, nós estamos falando extrovertido, ele se reporta ao mundo, tem com mais facilidade se reportar ao mundo, tá? Se jogar no mundo. E qual é a aparência do corpo, vamos dizer assim, do ascendente Gêmeos? Gêmeos é regido pelo Mercúrio, né? Mercúrio é aquele que faz a informação entre os deuses, tá? É o correio dos deuses, vamos dizer assim, ok? Ele tem aquelas perninhas, né? As asinhas nas pernas, então... Exatamente. Então tem a ver com comunicação, tem a ver com... Você percebe aquela agilidade, né? A agilidade. Entenda então que o corpo de um ascendente Gêmeos, que é influenciado por esse Mercúrio, ele não pode ser como Touro, troncudinho, fortinho, né? E mais amarradinho. Ele tem que ser o quê? Mais ágil. Ele é mais longilíneo. O ar faz isso, né? Ele é mais esguio, tá? E tem uma constituição média, vamos dizer assim, não precisa ser muito alto, mas ele tem que ser mais esguio. Tá? E uma coisa de Mercúrio, que também o ascendente Virgem vai ter, sempre parece mais jovem do que a idade que tem. Ah, quem tem ascendente Gêmeos é mais jovial fisicamente? Isso, porque ele também é mais jovem, né? Cabeça, ascendente né? Gêmeo, ele é mais leve, tá? Aberto a aprendizados. E ele, como ele é muito curioso, ele não afunda muito. A gente já fala, afunda tem a ver com água, né? Água afunda. Ele, o ar, não afunda, ele é leve. E ele fica um pouquinho como um beija-flor,
naquela situação um pouco ele fica. Ele é muito curioso. Já entendi, já sei. Vamos para o próximo. Tá? Então, uma das características de Gêmeos é realmente não ter tédio. Tá? É interessante isso. Mesmo os relacionamentos Gêmeos, ele tem dificuldade. Quando é o começo, né, que é tudo muito novo, né, é leve, é gostoso, Gêmeos vai que vai. Agora, quando ele tem que manter, ele fala, ai, que chato. Entendeu? Acho que não estou gostando mais disso. É interessante isso. Manutenção é difícil. E aí, quando a gente fala, né, que se rege o sistema nervoso e o cérebro, aí eu fico imaginando, assim, aí quando entra em parafuso, o pensamento vai a mil. Isso. E fica naquela agitação, e fica naquela ansiedade. Porque já falamos, signo de ar, se você tem, eu não estou dizendo que a maioria, quando você tem muito ar no mapa, acho que é importante isso, tem muita gente que tem o Sol em Libra, ascendente em Gêmeos, Lua em Aquário, muita gente, muito ar, esses são muito mais propícios a ficar presos no mental. Penso e não faço. Tá? Essa agitação, essa ansiedade, tá? E o corpo, ele recebe essa carga, que ele fica como extensão desses pensamentos, percebe? Ele vai entrar em quê? Em estresse, né? Ele entra em estresse, porque não dá conta, tá certo? Então, uma das características de Gêmeos é interessante a nível de personalidade. Ele precisa sempre muito de excitação e estímulos, como a gente já falou. É muito importante. Imagina uma criança que é um ascendente Gêmeos para os pais, né? De repente, se ele tem um pai de touro, que é mais, né? Que ele é mais terra, mais manutenção, mais lento, o filho, ele acha que o filho vai ter que aprender desta maneira. Filho, senta na escrivaninha para aprender. Pai, estou na frente da televisão com o celular nos ouvidos, mas eu estou fazendo também. Então, ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E o pai não vai entender isso, mas ele precisa disso. E tá? Ele precisa, isso é importante, né? Isso, ele faz e precisa. É bom pra Agora ele. tem coisa, tem o que acontece? Ele faz e exagera depois, também tem isso, né? Ele faz, vai, e aí o exagero, o que dá? Insônia, ansiedade, exaustão física, porque de tanto que ele pensa, ele não aguenta, né? Aí ele não aguenta mentalmente, ele não dorme, olha o negócio que fecha, né? Entendeu? Por ansiedade. Então, isso nós estamos falando de uma situação mais limite, muitas vezes de exaustão de energia. Mas acontece, né? Acontece. Prestar atenção exatamente nisso. Porque, e você tem falado, né, dos outros signos, e eu gostaria que você falasse de Gêmeos também. A gente estava falando, né, que Áries é essa região do corpo, né, do maxilar para cima, ó, vamos ver se eu sou boa aluna. Touro, do maxilar até aqui a garganta, e Gêmeos. Isso. Então, Gêmeos, é interessante isso. Gêmeos, ele vai atuar nos braços, nas mãos, porque a informação, né, eu chego e trago, eu tenho a comunicação, tem tudo a ver com isso. Né? Essa parte aqui. Isso. A comunicação, ela sai pela boca, só que a boca é touro. Só que você primeiro, a comunicação, você sente e solta. E aí ela sai daqui, não sai daqui, né? Pois é. Agora, a comunicação que sai daqui, né? Você pensa, né? Você tem que pensar para falar, tá? Também tem isso. Os braços, as mãos que te buscam e pegam a informação de alguma forma. O sistema nervoso, Mercúrio, Gêmeos, tudo a ver com o sistema nervoso, tanto que falamos de agitação e insônia, tá? E a respiração. Então, nós estamos falando que pulmão também tem a ver com Gêmeos. Então, quando se desce aqui, essa parte de pulmão é muito Gêmeos.
Porque a gente também vai ver que essa parte torácica, a nível de forma e de coração, é leão, né? Então o touro fica aqui e no pulmão. O coração e a parte mais torácica, essa coisa mais de estrutura, é leão, tá? Mas as coisas estão descendo, né? Tá, né? Você está vendo que as funções, né, as partes do corpo têm tudo a ver, cada um com o seu signo, certo? E qual que é a dica que a gente pode dar para ter uma vida mais saudável, tanto emocional quanto fisicamente, para quem tem ascendente em Gêmeos, já que a cabeça pensa a mil, e aí até tem muito preocupação com a fadiga mental, mas também com o tédio, porque eu imagino que você pensa, se não executa, começa a entrar em tédio, porque você fala assim, o que adianta eu sonhar, eu pensar se eu não faço? E fica na preocupação. Fica na preocupação. E aí dizendo, voltando àquela criança, o exemplo que eu dei, imagine que uma criança, o pai diz para ele, não, você vai fazer uma coisa de cada vez, né? Tem tudo a ver, ok, mas ele não consegue. Então ele pode entrar em tédio, percebe? Se Gêmeos não é estimulado, tá? Então ele tem várias formas de estimulação. O problema é perder o foco, você não tem dúvida, né? Perder o foco, mas ele precisa, tá? Agora, se ele não é estimulado, ele também resulta em falta de energia, porque ele se perde. Percebe? Se ele tem vários focos, ele consegue lidar, eu costumo dizer com aqueles pratinhos, né? Ele tem que ter, né? Os pratinhos, tá? Ele consegue. Agora, se ele tiver um só, ele faz assim, entendeu? Ele fala, ai, que chato. Aí vem alguém que entendeu? fala, um pratinho de cada vez. Ai, tá bom. Isso, ele fica assim, meu Deus, só isso, tá? Então, essa tensão, o que acontece? Novamente, a tensão, ela implode, tá? Se ele não consegue pegar toda essa energia e colocar nessa diversidade, né, nesse estímulo, a coisa implode. E o que acontece? Aonde vai implodir? Nos pulmões. Já vimos isso, né? O que acontece? O Gêmeos, que está meio implodido, né? Que está implodindo emoções, ele trabalha tristeza, porque é pulmões, ele fica muito entediado, ele fica triste, ele não consegue lidar com o significado da vida. Então ele trabalha asma, bronquite, resfriado. E sabe aquela frase que a gente fala, não consigo respirar, né? Não tem aquelas situações em que te oprimem. É muito geminiana, tá? E tem a ver com tristeza, e tem a ver com pulmões, e tem a ver com Gêmeos, tá? Fraqueza no braço é a mesma coisa. Se a gente for entender simbolicamente, seria introduzir mais estímulos. Você tá vendo eu como eu falo e mãos, entendeu? Imagina segurar minhas mãos, o que faria, não é verdade? Entendeu? Então, e o sistema nervoso? É importante, né? De repente, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, só que é o que acontece? Prestar atenção, que também fazer muita coisa é perder o foco, tá? Então, você tem que saber quantos pratinhos você consegue lidar. Né? 4, vai bem. 5, eu consigo, agora 6, eu vou começar a perder a noção, né? E me estressar demais quando eu cheguei lá, tá? Então, é importante o quê? Desacelerar. Óbvio, né? Isso é dedução, tá? E o que fazer para isso? Por exemplo, exercício. O que é bom para Gêmeos, né? Para a saúde de Gêmeos? Trabalhar a respiração, né? Ter mais espaço, porque quando a gente respira, aumenta a nossa caixa torácica, o nosso espaço interno. Respirar, fazer, como sempre, exercícios de respiração, de relaxamento. Sabe uma coisa muito interessante? Atividade manual. Para Gêmeos? Que porque tira da cabeça. Porque tira da cabeça. Entendi. Vem para as mãos. Tira da cabeça. Isso, trabalha as mãos. Entendeu? Então, em vez de ele ficar pensando, aí aquela terapia que se fala, vamos fazer tricô?
vamos dizer assim, Aham. se ele tiver, né? Se ele tiver essa capacidade, porque ele precisa trazer para a consciência, né? Porque senão É. eu não consigo, né? Ou se Que é não muito vai para aula de ansioso. tricô, mas fica mais conversando do que fazendo os pontos, né? Percebe? Entendeu? Mas ele tem que entender que a hora que ele traz para a mão, ele solta a mente. E a criação e tudo mais equilibra a respiração. Você imagina, você está pintando, a tua respiração entra em ritmo, Uhum. percebe? Entra em ritmo. E a ansiedade, o que que é? Ela é filha do tempo e do medo. A ansiedade trabalha com a respiração. Eu não consigo respirar e dar para o cérebro o que ele precisa, o oxigênio que ele precisa. E eu acho tão bonitinho, eu não me lembro, eu na minha infância, né, ter esse tipo de cuidado com as crianças, de ensinar isso. E eu percebo pelas redes sociais muitos vídeos de criança pequenininha, tipo, nem sabe falar. Mamãe, respira, respira. Aí assim, estão Isso, ensinando isso. isso para as crianças. Eu acho que nas creches, porque é uma mudança, não é de uma família. Eu percebo que é desse nosso tempo. As E tem a ver com crianças. conhecimento, né? Tem a ver com conhecimento, entender que a respiração. Nós somos muito frutos da ansiedade. O que que é aceleração? Ansiedade é aceleração. E aí a gente perde o ritmo. Aceleração é perder o ritmo de tudo. E quem dá o ritmo para nós, a nível corporal, é a respiração. Então, esse ritmo faz com que o oxigênio vá para o cérebro e a partir daí você tem os neurotransmissores, dopamina, serotonina. Isso te acalma. E é uma coisa interessante que pode tentar recuperar esse ritmo, quando a pessoa fuma. A pessoa fuma, ela tenta recuperar um ritmo. Porque você já viu alguém que fuma? Algum problema? Ela Acende o cigarro. acende o cigarro, ela para, ela inspira, ela joga, tá? Entendeu? E e a própria nicotina vai no cérebro, Aí tem a tá? química toda, né? Aí vem as A drogas química todas, né? toda, que seria que a gente poderia fazer naturalmente quando a gente respira naturalmente. Mas Uhum. quem fuma fica viciado nesse processo. Para pegar o quê? Para pegar a serotonina, para acalmar, Uhum. entendeu? Onde a própria respiração nossa faz isso. Por isso, exercícios de respiração são tão importantes, de relaxamento. Percebe? Uhum. Outra coisa que acelera demais a gente, o que que é? Tela antes de dormir. Fica lá direto, cabeça, 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 cabeção, Uhum. né? Então, se a gente começa a trabalhar hábitos mais saudáveis, que é importante, se a gente sabe que respirar faz bem, que até a criança está aprendendo, a gente está aprendendo que se ficar com a tela, não vai dormir, porque a aceleração mental continua. Exatamente. E isso a gente está falando, tudo isso, para quem chegou agora, né? É porque a gente está falando das questões da saúde para quem tem ascendente em gêmeos, e gêmeos é elemento ar. Nós já falamos sobre quem tem ascendente em Áries, quem tem ascendente em Touros e hoje em gêmeos. A gente fica por aqui hoje e no próximo encontro a gente vai falar sobre essas questões ligadas à saúde para quem tem ascendente em Câncer. Muito obrigada, Câncer. Sueli, até agora. Até lá!